Bem, pessoal, então a gente vai começar hoje a falar um pouquinho da segunda técnica de caracterização de materiais, né, vistos aqui no mestrado da UTFPR, no programa de pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais. Bom, então, pessoal, a primeira coisa é falar sobre a definição, e a definição de termogravimetria é uma técnica que mede, né, como você está vendo aí, a massa, a variação de massa de uma amostra à medida que ela vai sendo aquecida dentro de uma atmosfera que você pré-estabeleceu. Então existem dois tipos de técnicas termogravimétricas, né? A dinâmica, onde você faz variar essa temperatura numa determinada taxa. E também a isotérmica. A isotérmica você vai manter a temperatura constante pré-determinada e você vai variar o tempo então em que a tua amostra vai ficar sendo analisada sob essa temperatura que você estabeleceu durante um determinado tempo. Então, termogravimetria pode ser dinâmica ou isotérmica. Esses são os dois tipos aí das análises de massa. Agora, uma questão que se coloca é que quais são os processos que você pode eventualmente estar estudando através de uma técnica termogravimétrica. Então eu vou colocar aqui alguns processos, né? Acho que o mais famoso deles é a decomposição. Então a decomposição da tua amostra pode ocorrer à medida que a temperatura vai aumentando, né? Nós também temos a oxidação, também uma forma de você estudar o teu material. Nós temos a dessorção, né, que é a saída de gases do material. Você pode ter a vaporização. Então são todos processos aqui, ó. Você pode ter a fusão, né? Processos que ocorrem à medida que a amostra vai sofrendo um aquecimento. Bom, o que acontece? Vamos pensar na variação de massa. Bom, a variação de massa numa decomposição, ela sempre ocorre o quê? Uma diminuição, porque uma decomposição você vai estar liberando materiais da sua amostra. Então você vai diminuir a massa. E aqui são as curvas mais comuns de termogravimetria. São curvas com variação de massa negativa, né? Onde você vai perdendo massa, que são os chamados eventos de decomposição. Mas veja bem, nos eventos de oxidação, você pode, por exemplo, ter a questão de oxidação de metais. Então, se você pega a oxidação de um metal, por exemplo, em atmosfera de oxigênio, esse oxigênio pode ser incorporado à tua amostra. Então, nesse caso aqui, você vai ter um aumento de massa e não uma diminuição. Então, também existem curvas termogravimétricas com aumento de massa. Dessorção, também vai ocorrer uma diminuição de massa, né? Porque você vai estar liberando gases, né? Você vai estar liberando gases da tua amostra. Vaporização também vai ocorrer com diminuição na massa, só que, por exemplo, a fusão, ela é a passagem do estado sólido para líquido, né? E o líquido ele não seria imediatamente retirado do seu material. Então, nesse caso aqui, a variação de massa seria zero. Então, a gente sabe que mais comumente os eventos que a termogravimetria estuda são eventos de decomposição, ou seja, são curvas de termogravimetria com diminuição de massa. Agora, você também tem curvas de termogravimetria com aumento de massa ou então também com massa constante. Então, apesar de ser mais comum, não é sempre que há queda de massa nessas curvas de termogravimetria, ok? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Essa daqui é uma curva padrão de termogravimetria feita aí com troca de atmosfera. Então vamos lá, pessoal. Na verdade, aqui nessa curva nós temos 5 marcações, né? Então o que seria a marcação número 1? Essa primeira aqui, ó. Essa primeira é a chamada perda de voláteis. Então são materiais de baixa massa molar que saem nas primeiras etapas do aquecimento.
quem que você pode colocar como sendo nesse primeiro evento de degradação? Você pode colocar como monômeros, quando a gente tiver polímeros, né? Monômeros que não formam parte da cadeia principal do polímero. Você pode ter plastificantes, né? Que são materiais de baixa massa molar. Você também pode ter umidade, né? A água retida do material, ela sai com facilidade, em torno de 100 graus. Então essa primeira etapa é a perda de voláteis. O que seria a segunda etapa aqui, o item 2? O item 2 seria a etapa principal de decomposição. Só que eu não sei se você percebeu aqui, pessoal, a gente está usando a atmosfera de nitrogênio. Então, você tem uma queda grande de massa, né? Que aqui o eixo Y é massa, né? Então, você tem uma queda grande de massa, mas está sob a atmosfera de nitrogênio. E a decomposição, quando você está aquecendo o material sob a atmosfera de nitrogênio, na verdade é chamada de pirólise, tá? Então, pirólise porque não está queimando o material, porque a atmosfera é inerte, certo? Então, essa daí é a etapa principal de decomposição. O que a gente tem aqui no item 3? No item 3, você tem a troca de atmosfera. Então, você passa de uma atmosfera inerte para uma atmosfera oxidativa, que é ar, né? E o ar tem aí 20% de oxigênio. Então, essa atmosfera oxidativa, com o aquecimento, vai dar início ao processo de combustão. Então, você tem aqui um material que sofreu o processo de pirólise, que ainda tem uma determinada massa aqui, ó, que você pode ler no eixo Y, só que agora, então, nessa etapa 4, ele vai, então, sofrer o processo de combustão. E a combustão, né, a gente sabe que forma gases, e também vai haver uma perda de massa aqui do material, certo? Desse ponto mais para cima, do ponto aqui mais para baixo. E o que seria o 5? O 5 seria a questão do resíduo. Geralmente um resíduo inorgânico, certo? Então, se você pensar no seu churrasco no final de semana, seriam as cinzas. Então, essas seriam as 5 etapas de uma curva usual de uma análise de termogravimetria, tá ok? Com a troca de atmosfera. Nem todos os equipamentos fazem essa troca de atmosfera, mas nesse exemplo aqui a gente está, então, considerando essa troca. E aqui, então, a gente tem 7 tipos de curvas que é possível a gente observar em termogravimetria. Então, de novo, aqui a gente tem a massa e aqui a temperatura, né? Então, você vai estar submetendo a tua amostra a um aumento de temperatura programado sob uma atmosfera que aí você vai escolher. Então, nesse caso aqui, ó, o que você pode perceber? No caso A, que não há variação da massa. Então, no intervalo de temperatura que você escolheu, esse material, representado pela curva A, ele não sofre variação de massa, então seria termicamente estável. Nesse caso B aqui, ó, você tem apenas uma perda de voláteis. Que é o primeiro caso lá da curva do slide anterior. Então, o que acontece? Você pode fazer aí uma corrida até uma determinada temperatura, vamos supor que fossem 200 graus, você faz até uma corrida até 200 graus, espera esfriar e depois corre até, vamos supor, 1000 graus, e aí você vai ter a curva B equivalendo à curva A, né? Você tira os voláteis e depois o material também não tem perda de massa. Então, seria um caso da curva B. A curva C é a curva mais usual que você vai encontrar de TG, que é o passo aqui da etapa de degradação, uma etapa única, né? Então, muitos materiais têm essa curva. Aqui você tem um material com vários eventos de degradação, né? Então, aqui nesse caso tem 1, 2, 3. Tem 3 etapas de degradação. Só que o detalhe é que elas estão bem divididas. O que acontece na curva I? Na curva I, esses eventos eles estão muito próximos. Então, nesse caso aqui, você tem eventos concomitantes.
Então, você tem um evento de degradação ocorrendo, antes dele terminar, começa um outro evento de degradação. Quando você tem esse caso aqui, também pode ocorrer no seu material, o que é uma boa saída para você analisar esses materiais são as curvas de derivada. Então, você deriva a curva de TG, criando a curva de DTG. Aí a curva de DTG ela vai te dar uma maior tranquilidade para você avaliar os eventos de degradação do seu material. Aqui, nessa curva F, é menos usual, né? É quando você tem um aumento de massa. Então, por exemplo, pode ser o que a gente deu lá, se você pegar um material metálico e submetê-lo a uma atmosfera de oxigênio, esse oxigênio ele pode se incorporar ao material e aí você vai ter o aumento de massa. E na curva G você tem um aumento e depois uma queda. Por quê? Porque de repente esse material que você formou pelo acúmulo de oxigênio, ele pode se decompor numa temperatura maior. Então ele pode primeiro aderir ao oxigênio e depois esse oxigênio ou um outro subproduto ser retirado do material na forma gasosa e aí você vai ter essa queda. Então é uma curva bem pouco usual, mas também pode acontecer. Então são 7 tipos de curva de TG, são chamadas de termogramas, né? Então vou colocar aqui para vocês, ó. Essas curvas são chamadas de termogramas. Então são 7 curvas de termogramas que podem acontecer nas suas análises, ok? Bom, como eu estava dizendo para vocês, aqui a gente pegou um exemplo de um material polimérico, né? Polietileno tereftalato, que é o PET, e aí foi feita essa curva, eu acho que ele não está dizendo aqui, mas parece que é em nitrogênio, e aí você tem uma etapa só de degradação. Então veja bem, pessoal, essa etapa de degradação, então, você tem um material que é praticamente estável termicamente até 400 graus, e em 400 graus ele começa essa queda, que é a etapa de degradação dele, e depois fica constante a partir de 500 graus. Bom, o que acontece? Existem 2 parâmetros muito comuns de serem analisados em curvas de termogravimetria. A primeira é a temperatura onset. E o que é a temperatura onset? Então você faz um prolongamento da constante aqui, da massa constante do material, e aí você faz também um prolongamento na curva, na queda desse material, na etapa de degradação. Onde esses 2 pontos aqui eles se tocam, a gente chama então temperatura de onset. Então nesse caso a temperatura onset deve estar em torno de 440 graus, certo? Então seria uma temperatura que está ligada ao início da etapa de degradação do seu material, tá ok? Claro que o valor que você começa a observar a queda em 400, mas a temperatura que indica o início do processo de degradação é a chamada temperatura onset, que nesse caso é 440. Bom, e quando você faz curva de DTG, que é na verdadeira derivada dos dados da curva derivada, a primeira derivada dos dados da curva, você vai notar, ele faz uma identificação mais clara do ponto aqui de inflexão dessa curva de DTG. Então, por exemplo, 400, 420, 440, 460. Vamos colocar então 450 graus. Então, essa temperatura de 450 graus, ela é chamada de temperatura onde a degradação, a velocidade de degradação é máxima, certo? Então esse dado aí também é usado para caracterizar os materiais. Então, quando você plota os seus dados de análise termogravimétrica, você vai obter uma curva de TG e fazendo a primeira derivada você tem então a segunda curva que é a DTG. Da curva de TG, você tira a temperatura onset, que caracteriza a temperatura de início do processo de degradação, e também o ponto de inflexão da curva de DTG,
que caracteriza a velocidade onde a degradação do seu material é máxima. Então, esses dois são dois parâmetros de temperatura que vão ser usados para classificar os seus materiais, ok? Bom, então, como a gente estava dizendo, realmente esses dados são usados para classificar os materiais. Então, aqui, por exemplo, a atmosfera é de nitrogênio, e aí você tem 4 polímeros. Olha aí, ó. Então, você tem o polimetilmetacrilato, que tem a temperatura onde a velocidade de degradação é máxima, que é de 380, né? Daí tem outros dois materiais. E tem aqui no final ó, o PTFE, que é o politetrafluoretileno, que é o chamado Teflon, né? Teflon, que a temperatura onde a velocidade de degradação é máxima é de 580. Então, veja bem, né? É um material extremamente estável termicamente. Então, é por isso também que ele é usado em revestimentos de panelas, né? Porque ele aguenta elevadas temperaturas e ainda tem a característica de ser pouco aderente, certinho? Então, aqui você vê que nós temos a curva de TG no eixo Y do lado esquerdo e a curva de DTG, que é a derivada, do lado direito. Eu vou ensinar depois dessa aula, então, como você plotar essas duas curvas utilizando o software Origin, ok? Bom, e na verdade a análise termogravimétrica você pode entender de maneira rudimentar como sendo um forno, uma balança dentro de um forno. Então você tem uma balança, uma microbalança dentro de um forninho e esse forno então vai aumentar a temperatura ou deixá-la constante e aí essa balança vai então estar medindo a massa desse material. Só que esse material é colocado em panelinhas, né? Panelinhas. Na verdade, a gente chama de panelinhas por causa dos tamanhos, né? Mas também é chamado de cadinhos, né? Que é esse crucibles que ele cita aqui nesse slide. Bom, e esses cadinhos ou panelinhas, eles são feitos de vários materiais. Então, a gente tem aqui as panelinhas de platina, que são mais caras, né? Elas resistem a uma temperatura maior e são mais inertes aos materiais que você coloca aí dentro. Você tem também de alumina, também resiste a uma temperatura muito elevada, porque a alumina, na verdade, é óxido de alumínio, né? E óxido de alumínio é uma cerâmica, e cerâmicas, né, para quem sabe fazer bolo, fazer alimentos aí no forno, sabe que elas resistem a elevadas temperaturas, né? E também a gente tem de alumínio, e alumínio que é mais barato. Só que o alumínio ele tem um detalhe, né? Alumínio é para corridas de até 600 graus. Acima disso você pode ter o derretimento do alumínio, né? Então é para corridas aí com uma temperatura um pouquinho menor. Já platina e alumínio você pode usar aí além de 1000 graus. E também de safira, né? Safira que é usado mais para líquidos. É muito pouco usual, né? Acredito que ali no nosso laboratório multiusuário de Apucarana a gente tem apenas a panelinha de platina e de alumínio, ok? Bom, requisitos do aparelho, né, que são importantes do aparelho. O primeiro deles é a estabilidade do sinal. Claro que isso é difícil de você se preocupar com isso, né? Isso aqui é mais o técnico que vai operar o aparelho é que vai se preocupar. Mas aqui a gente tem um exemplo, né, de um equipamento de TG que está aí com um cadinho de óxido de alumínio, né, vazio, numa atmosfera de nitrogênio. Então o que foi feito aqui? Ó? Ele pilotou a massa através do tempo, ó, certo? Então isso aqui, como a gente falou no começo, é uma análise termogravimétrica não dinâmica, né? Porque você não varia a temperatura, é isotérmica. Então ele fez aqui, ó, ele colocou o cadinho vazio e deixou a temperatura de 40 graus durante 5 horas. Olha a variação de massa aqui, ó, que ele observou. Isso aqui, pessoal, dá 0,002 miligramas, dá 2 microgramas. Então é uma balança realmente extremamente sensível, né? Porque 2 microgramas são 2 gramas dividido por 1 milhão, certo? Então aqui nas outras temperaturas aí você tem aí uma faixa também até 6 miligramas. Então, microgramas, perdão.
6 microgramas. Deixa eu apagar aqui. Tá, até 6 microgramas. Então, realmente é uma sensibilidade extremamente confiável, né? Então, uma análise extremamente fina que você pode fazer com o seu material, certo? Outro detalhe importante do aparelho, pessoal, é que ele tem a reprodutibilidade, certo? Então, quer dizer, nesse caso aqui, ó, ele está usando duas amostras. Claro que as amostras são próximas em massa, né? Uma tem 9,73 miligramas e a outra tem 10,57 miligramas. A mesma taxa de aquecimento, 10 Kelvin por minuto, o mesmo cadinho de óxido de alumínio e a mesma atmosfera de nitrogênio. Então você nota que na verdade não é uma curva aqui, são duas curvas, tá? Tem uma curva em vermelho e uma azul, mas elas estão exatamente uma em cima da outra, mostrando que o aparelho tem boa reprodutibilidade, certinho? Também é um requisito importante do seu aparelho. Bom, as variações mais comuns na análise termogravimétrica, né? Então, lembra que a gente falou que tem dois tipos principais, que é a dinâmica e a isotérmica. Só que além disso, a gente tem também algumas variações que a gente pode fazer dentro da análise. A primeira delas é a variação da atmosfera. Então aqui a gente tem na verdade é uma blenda, né? Blenda. Você sabe que blenda é uma mistura, né? E aqui a gente tem o polipropileno, que é um polímero, e uma blenda de borracha, que é estireno e butadieno, que é um tipo de borracha aí usada em brinquedos. Então, essa blenda de polipropileno com uma borracha, você tem aqui duas curvas. Você tem a curva contínua, que é a curva de TG, e a curva pontilhada, que é a DTG, ok? Então, o que você nota? Você nota que em verde nós temos a atmosfera de nitrogênio. Então, em nitrogênio, a temperatura 1,7 dele começa em 391 graus Celsius. Quando a gente passa para ar, que são as curvas azuis, a temperatura 1,7 dele passa para 311, ou seja, 80 graus mais cedo, né? Você anterior, você faz uma degradação numa temperatura de 80 graus abaixo do que no nitrogênio. Justamente por quê? Porque o ar ele possui 20% de oxigênio, então é uma atmosfera mais oxidativa, e isso faz com que o teu material resista à decomposição térmica bem menos do que se fosse apenas com nitrogênio, certo? E aí você faz as DTGs e a temperatura onde a velocidade de degradação é máxima em oxigênio, ela é de 350, e em nitrogênio é 100 graus a mais, 450, né? São os dois dados importantes que você tem que tirar das curvas de TG e DTG, ok? Outro ponto é a questão da taxa de aquecimento. Então aqui a gente tem o mesmo material, oxalato de cálcio monihidratado, que é digamos o material estrela aí que a gente vai ver no final da aula. E aí você tem, fazendo essa análise a 5 Kelvin por minuto, o aquecimento do seu forno, ou a 10 Kelvin por minuto. Então, sempre que você aumenta a taxa, você desloca para maiores temperaturas, os eventos de degradação, certo? Degradação. Aí, por que isso acontece, né? Bom, isso acontece porque quando você aquece uma taxa maior, você aumenta o tempo para que o seu forno e a sua amostra atinjam o equilíbrio térmico para o evento ocorrer. Então vai ter esse delay aí do calor do forno para a sua amostra. Então esse delay vai ser maior quanto maior for a taxa. Se for um aquecimento mais lento, você dá mais tempo para atingir o equilíbrio, e aí o evento ocorre então em temperaturas mais baixas, ocorre antecipadamente. Então ele pegou aqui um terceiro evento de degradação e olha aqui, ó, dá uma diferença de 40 graus quando você faz uma taxa de aquecimento de 5 Kelvin por minuto para 10 Kelvin por minuto. Então realmente é um fator aí que você deve levar em consideração. E então, se você quiser comparar um material, você tem que deixar as mesmas condições pré-estabelecidas. Você não pode comparar uma curva de termograma feita a 5 com uma curva de termograma feita a 10 Kelvin por minuto de taxa de aquecimento. Esse também é um ponto importante.
Aqui a gente tem a questão da massa, né? Você tem uma amostra de 3 miligramas e uma amostra de 30 miligramas. Isso aqui é meio forçação de barra, né? Porque a massa ideal para você fazer uma análise termogravimétrica é até aí de 8 a 10 miligramas. Seria interessante você usar sempre mais ou menos essa mesma massa. Então aqui existem duas alterações. A primeira alteração é a temperatura de onset. Então, claro, você tem mais massa, vai demorar mais também para atingir o equilíbrio térmico. E essas temperaturas vão se deslocar. Então, olha só, a onset do último evento aqui é de 720, está meio pequeno, mas eu vou aumentar para vocês. E aqui a temperatura de onset é de 640. Então, de 640 para 720 são 80 graus, né? Quando você aumentou um fator de 10 na massa. E além disso também são os degraus, né? Então, olha só, você tem aqui uma variação de massa menor e quando você usa uma massa maior, você tem, claro, que um degrau de degradação também maior. Então, essas são as duas alterações quando você varia a massa da sua amostra. Por isso que eu digo, se você tem lá 10 materiais para fazer, vocês têm que fazer os materiais, todos eles, com a massa bastante similar, mesmo porque é uma técnica bastante sensível, então essas massas têm que ser extremamente próximas. Lembrando aí, você pode usar de 8 a 10 miligramas para todas, que é uma massa consideravelmente interessante para você fazer as suas análises. Outro detalhe é a granulometria, né? Ou a forma do seu material. Então, se você tem um material que você pulverizou para fazer análise termogravimétrica e o outro que você apenas pegou um pedaço do seu material, isso aí também vai dar uma diferença na temperatura onset e também na temperatura de velocidade de degradação máxima, né? Então, por exemplo, nesse caso, é uma análise de carbonato de cálcio, como recebido, aí ele colocou uma granulometria de 9,5 micrômetros, né? E aqui ele moeu, né? Ground é moer, e aqui uma granulometria de 1,5, ou seja, 10 vezes menos, digamos assim. Então você tem aí uma temperatura de onset, por exemplo, para pegar um exemplo, de 715 para 750. Então está aí uns 40 graus de diferença. Então muito cuidado também com esse aspecto quando você for fazer as suas análises. Bom, aqui, pessoal, é o que a gente chama de termograma isotérmico. Então, nesse caso, você não tem a plotagem da massa, porque aqui é massa, né? Na verdade, porcentagem de massa ou massa, tanto faz, só que não é por temperatura, e sim por tempo. Então, os isotérmicos são assim, não são iguais aos dinâmicos, que são por temperatura. Então, o que você nota? Você nota que há uma diminuição da massa, tá vendo que a curva preta aqui, ó, ela vai caindo à medida que o tempo vai passando. Ele fez um isotérmico em 100 graus, justamente porque ele deve estar querendo eliminar a umidade, né? E aí, a partir de, vamos supor aqui, ó, 400 minutos, você então tem o teu material com a massa constante. Então, aqui houve a evaporação da umidade. E aí, o que você pode perceber? Você pode perceber que ele tem aí, ó, estabilizou com 92% de massa residual. Então, com certeza, você eliminou 8%, em torno de 8% de umidade, que acho que é o que ele observou aqui. Ele fez assim, tá aqui, ó, em torno de 8% de queda e 1,44 miligramas numa massa inicial de 18 miligramas, certinho? Então, esse aqui é o termograma isotérmico. E outro aspecto importante também é que você pode ter, esse aqui, ó, SBR é uma borracha, né? Styrene Butadiene Rubber. Então, essa borracha aqui, você pode fazê-la com ou sem óleo. Então, sem óleo é a curva vermelha, certo? E com óleo é a curva azul. O que você nota? Você nota que quando não tem óleo, você fazendo a temperatura, a pressão ambiente ou em pressão reduzida, a curva é a mesma. Só que quando tem óleo, que é a curva azul, quando você faz a pressão ambiente, ela vai ter aqui, ó, um evento acontecendo e o outro também começando a acontecer. Então você tem esse encavalamento. Quando você reduz a pressão,
você divide essas duas etapas. Ó. Você tem uma primeira etapa, que é a saída do óleo, e depois a segunda etapa, que é a degradação da borracha. Com a curva de DTG fica evidente essa vantagem de se fazer uma baixa pressão, né? Por quê? Porque quando a gente calcula o DTG em baixa pressão, você tem aqui ó, o evento 1, que é a saída do óleo, e o evento 2, que é a degradação da sua borracha, tá vendo? Então realmente a curva de DTG ela é muito útil quando você tem eventos encavalados que você não consegue uma divisão clara na curva de TG, tá ok? Muito bem. Uma outra questão importante é que às vezes você faz o que a gente chama de pareamento de técnicas, né? Também chamada de hifenização. Então é quando você tem uma técnica acoplada a outra. Então aqui você tem um aparelho de TG e aqui um aparelho de FTIR, certo? Se não me engano, essa aqui é uma análise de palha que eu tirei da aula aqui do site. E aí o que você nota? Você nota que você tem aqui uma queda inicial. Essa queda inicial, esses gases são mandados para o FTIR e aí o FTIR analisa que tipo de gás é. Então aqui ó, em 110, né, tem uma queda aqui, bem pouco perceptível na curva cheia em azul, que é a de TG, mas na pontilhada, que é a de DTG, ela cria esse vale aqui. Claro que a 100 graus, o material que deve estar saindo dessa palha a 100 graus seria a umidade, né? Então você nota que a água é definida aqui pela curva verde e você nota o pico aqui da água. Então realmente você tem água saindo a 110. Continuando o aquecimento, você tem aqui dois picos, né, dois eventos a em torno de 300 graus. E aí você fazendo a análise, você nota que tem CO saindo e também tem água. Então aqui é a decomposição. Então cuidado que são águas diferentes, né? Isso aqui é a água de umidade e essa aqui é a água de decomposição. Ela também aparece em verde aqui, ó, certo? E na última etapa aqui, você tem em torno de 500 graus, você tem um pico aqui, ó. Só que esse pico aqui é de metano. Então ainda tem, né? Apesar de parecer que aqui não tem nenhum material, mas ainda tem a saída de metano em 500 graus. Então isso aqui é uma técnica chamada de pareamento ou hifenização. Também é muito comum fazer com massa e com cromatografia. Então você pode tanto acoplar um FTIR quanto um espectrômetro de massa ou um cromatógrafo para analisar esses gases que são evoluídos do teu material quando você faz esse processo de aquecimento. Bom, e por último a estequiometria da reação, né? Então aqui a gente tem, como eu falei, o grande astro da termogravimetria, que é o oxalato de cálcio monohidratado. Então quem é esse rapaz? É o CaC2O4 vezes H2O, material sólido. Aqui está CO2, mas eu multipliquei e dei essa reduzida aqui, tá ok? Então só para a gente entender, ó, o cálcio tem massa 40, o carbono 12, o oxigênio 16, hidrogênio 1, oxigênio 16. Então isso aqui vai dar uma massa total de 40 mais 24 mais 64 mais 2 mais 16, que dá um total de massa molar de 148 gramas por mol, certo? E um detalhe aqui, pessoal, é que a gente tem uma massa, acho que ele não falou no começo, mas é em torno de 11,1 gramas, ou miligramas, perdão. 11,1 miligramas, certo? Eu estou pegando aí um valor aproximado. E aí o que ele nota? Você nota que tem no primeiro passo uma queda de 12% na massa, no segundo passo uma queda de 20% na massa e no último caso uma queda de 30% na massa. Então vamos ver de onde saem esses valores. Então vamos lá. Etapa 1. Etapa 1. Você notou que é um sal hidratado. Então a etapa 1 é a desidratação, certo? Então o que você vai ter? Você vai ter Ca,
C2O4 vezes H2O sólido. Você desidrata, então sai a água. CaC2O4 sólido mais H2O vapor que vai embora com o gás de arrasto, né? Então, o que você notou? Você notou que aqui é 148 gramas por mol. Então, sai 18 gramas que é da água, tá? Mas a minha massa inicial é 11,1 miligramas. Então, quanto que vai dar de saída de massa de água? Então, a massa de água que vai ser retirada do teu material, nesse caso, é 1,37 miligramas, certo? Vamos continuar. Qual seria a etapa 2? A etapa 2 vai ser a saída de CO. Então, a saída de CO, você vai ter CaC2O4 sólido, agora já sem a água, né? Formando Ca, C2, como forma o CO, fica um C só. E O4, como sai um O, fica O3. Sólido mais CO, certo? E aí, o que você nota? Essa massa aqui era 148, belezinha? Então, tira 18 da água, fica, desculpa, 146 aqui. 146, deixa eu ver se eu fiz no outro 146. 148, deixa eu ver aqui, é 104, 128, 130, 146. 146, perdão. Tá, então voltando aqui, 146. Então aqui, era 146, tira 18, fica 128. E por que tira 18? É o 18 da água que saiu, né? Então, de 128, ele perde 28, que o carbono é 12 e o oxigênio é 16, certo? Então, agora o que você faz? Ah, eu coloco 11,1. Não, 11,1 era massa com a água. Como saiu 1,37 de água, você tem que fazer 11,1 menos 1,37. Isso aqui vai dar 9,73. Então, 9,73 miligramas vai te dar um valor Y. Esse valor Y vai ser igual a, deixa eu ver aqui que eu já fiz, 2,13 miligramas, certo? E a última etapa? A última etapa, etapa 3, é a saída de CO2. Então, aqui você vai ter CaCO3 formando CaO sólido mais CO2 gasoso, que vai sair com o gás. Então, aqui a massa é 100, que é 128 menos 28 que saiu, né? E aqui vai ser 44, certo? E no caso de 9,73 saiu 2,13, então aqui é 7,6 miligramas. Isso aqui então vai dar o Y. Esse Y aqui então vai ser igual a Y não, né? Z. Vamos lá. Tá. Então esse último aqui que vai ser o Z vai ser igual a 3,34 miligramas, certo? E aí olha que interessante, retornando aqui. Opa! Vou fazer uma conta rápida aqui com vocês. Então, a gente tem, no primeiro passo, a gente tem uma queda de... No primeiro passo, a gente tem uma queda de 1,37 miligramas em 11,1 miligramas iniciais. Se você fizer essa conta, você vai ver que a queda é de 12%. Arredondando, né? Na segunda etapa, você tem uma queda de 2,13 miligramas em 11,1 miligramas. Fazendo uma conta arredondada, você vai ver que isso aqui vai dar 19%. E na última etapa, você tem uma queda de 3,34 miligramas de um total de 11,1 miligramas. Então, isso aqui vai dar em torno de 30%. Qual foi a perda total? 30 com 19, 49, 59, 61%. Então, houve uma sobra de material de 61, vai dar 39%, certo? Agora acompanhe. A massa molar dessa espécie inteira aqui, ó, ela é de 140 e
Agora eu esqueci. 146, certo? Só que no final, quem que sobra? No final, sobra o CaO. E o CaO, a massa dele é 56. Então, se você fizer uma divisão de 56 por 146, vai dar o que sobrou. E sabe quanto que dá isso? Dá em torno de 39%. Então, confirmando realmente toda a estequiometria feita com os dados desse termograma, ok? Então tá aí, pessoal, esses são os dados que você pode tirar das curvas de TG e DTG. Então, para você poder se informar um pouco mais, né, você pode acessar essas duas aulas do YouTube. São dois fabricantes de equipamentos de termogravimetria, a NITH e a Mettler Toledo. E também esse livro de análise térmica do Hatakeyama e Quinn, que acho que tem disponível o PDF na internet. Tá ok, pessoal? Então, obrigado. E qualquer coisa, é só entrar em contato pelo e-mail.